Eu tenho visto, né, que eles estão, obviamente, eles estão fazendo a articulação básica aí para viabilizar a candidatura do Zema e tal. E tem muita gente já no campo da direita que não é tão bolsonarista, mas que faz o seguinte argumento: por que não o Zema? Por que não o MBL apoiar o Zema? O Zema não é o Bolsonaro. Ele não tem o mesmo perfil, ele não é um golpista, ele não estava lá incentivando manifestações golpistas de ninguém. Ele tem um perfil mais discreto. Ele faz uma gestão que não sei os termos da gestão dele em Minas Gerais, confesso que desconheço, mas não deve ser ruim, porque ele foi reeleito bem. Então por que não ele? Ele já tem uma experiência como gestor, ele já tem uma experiência como governador, ele vem de um partido, ele está sendo cortejado pelo partido do Valdemar da Costa Neto, pelo PL, tal, que é um partido grande, que tem todos os seus problemas, mas, enfim. O motivo principal de dar um não bem redondo a isso é o seguinte: é a questão da autoridade moral dentro da construção do projeto da direita. Que foi isso o que o Renan falou aqui nessa introdução. Por que nós podemos dizer não ao Zema, não ao Tarcísio, não... Deixa eu comer, pô. Deixa eu comer. Não ao Tarcísio, não ao Zema, não a fulano de tal, não a qualquer outro que venha e que apareça. Por que nós podemos dizer, nós temos autoridade para dizer? Porque nós penamos muito na construção do que seria um caminho alternativo ao bolsonarismo. Ao passo que o Zema e todos eles não fizeram isso. Então eles não tiveram a hombridade, a coragem de se sacrificar no momento para ter posições verdadeiramente patriotas, no sentido de defender o seu país, de um projeto que era obviamente um projeto destinado ao fracasso e um projeto bizarro. E todo mundo sabia. E o Zema, que é um empresário de sucesso lá em Minas Gerais, um governador, um gestor, você vai me dizer que o Zema não sabia do fracasso do projeto bolsonarista? Ele não via a índole golpista do bolsonarismo? Ele não percebia o tipo de chantagem que o bolsonarismo faz com toda a direita? Ele não via as ideias liberais que supostamente o Novo tem como estandarte sendo jogadas no chão pelo Bolsonaro? Ele não via o esvaziamento da figura do Paulo Guedes, que depois se torna um verdadeiro fiador de sonhos impossíveis, enganando a nação brasileira de forma descarada na frente de todo mundo? Ele não via nada disso. O Tarcísio não via nada disso. Esses caras não viam nada disso. Eles foram enganados, iludidos. Então, com que autoridade moral e, portanto, política nós deveríamos apoiar essas pessoas? Nenhuma. Seria muito diferente o caso se, por exemplo, o Zema tivesse uma postura altiva em face do Bolsonaro, não tivesse, né, se subordinado ao bolsonarismo, tivesse ganho a sua primeira eleição sem o Bolsonaro, tivesse reeleito sem o Bolsonaro, estivesse lá puxando o Partido Novo para atacar o Bolsonaro, para bater no Bolsonaro, para fazer uma linha de frente igual ao MBL, ou não digo nem igual, em termos deles, mas tendo uma postura altiva em face do Bolsonaro, dizendo, ó, isso aqui não é de direita, isso aqui é um escândalo, isso aqui é um estelionato eleitoral, e a gente não se associa a esse tipo de coisa. Aí ele teria autoridade moral para chegar e ser presidente, poderia ter até o apoio do MBL. Mas ele não fez isso. O que ele fez foi o que fizeram todos os governadores de direita quando estavam sob, né, o beneplácito do Bolsonaro. Todos eles se juntaram com o bolsonarismo, ficaram lá tentando capturar o voto do Bolsonaro. Alguns deles se elegeram, como o Moisés lá de Santa Catarina, como o Zema, como o Witzel. Alguns brigaram com o Bolsonaro, outros foram mais espertos e não brigaram com o Bolsonaro quando o Bolsonaro estava no auge, que é o caso do próprio Zema. Então ele manteve isso até agora e está aí falando que o Novo tem 99% de valores com o bolsonarismo. Então 1%zinho de divergência pequena, assim, humilde. Porque ele quer conquistar, e isso é o que é mais perverso no projeto dele, ele quer conquistar o voto bolsonarista sem operar uma profunda transformação da cultura política bolsonarista, da cultura política dos 58 milhões de eleitores que votaram no Bolsonaro. Transformação essa que é necessária se você quiser construir uma cultura política de direita que faça sentido no país. Porque essa cultura está viciada. Não é simplesmente você pegar os eleitores. Você tem que transformar a cabeça dos eleitores. E isso é muito mais difícil. Então, o trabalho do MBL em
construir uma candidatura presidencial, ele é a um só tempo, um trabalho, em primeiro lugar, mais difícil, porque a gente está querendo mudar a cultura política dos eleitores do Bolsonaro, que é uma cultura política fracassada e negativa. Segundo, ela é mais difícil porque a gente parte de uma situação de guerra, de batalha, de luta contra essa força majoritária da direita, coisa que os novistas não quiseram fazer e tiraram o Amoedo por conta disso, do partido, e subordinaram o partido ao Bolsonaro por isso, porque não quiseram ter esse embate, ou seja, eles agiram sim como covardes, esse é o fato. E nenhuma qualidade de gestão e nenhuma qualidade que o Zema eventualmente demonstre pode apagar estes argumentos que estão colocados na mesa. Então essa é a razão pela qual a candidatura Danilo, uma candidatura MBL, é uma candidatura que tem mais cacife, tem mais autoridade e tem mais verdade do que qualquer outra que está aí na direita. Olha, eu vou falar um negócio. Isso aqui tem que ser transformado num recorte. A perfeição em formato de discurso. Não, com certeza. Isso aí já vamos transformar em recorte, perfeito. Não há argumento moral possível que justifique dentro do campo da direita uma candidatura do Zema. Os caras no máximo fazem aqui, inclusive o Zema, a turma fã do Zema vem nessa linha. Olha, o Zema é um grande gestor. Como se a técnica suplantasse a questão moral. E mais, como se a técnica dele fosse a melhor dentre todos os governadores. Porque se a gente o que não é verdade. É verdade, se fosse só por isso. Se fosse só pela técnica, seremos todos Eduardo Leite. Exatamente. Ele pegou o Rio Grande do Sul numa situação muito pior e promoveu mudanças muito maiores. Tá? Isso precisa ser levantado. O Ratinho Júnior fez um belíssimo governo. O Caiado fez um belíssimo governo. Tanto o Dória quanto o Rodrigo Garcia fizeram 2 ótimos governos. Inclusive foi o governo que mais cresceu. A economia de São Paulo cresceu demais nesse período. Então, slow down, take it easy, my friend. O que tem é dentro da direita uma propaganda feita pelos influenciadores do Partido Novo que falam, ele é o melhor governador de todos. Igual eles falam que o prefeito de Joinville, que é do Novo, também é o melhor prefeito de todos. É isso que eles têm em mãos. E o Ricardo falou uma coisa que é central. Dentre todos os governadores que foram eleitos na esteira do Bolsonaro em 2018, que eram caras meio desconhecidos, era o Moisés em Santa Catarina, era o Witzel no Rio de Janeiro, e o Zema em Minas Gerais, são os 3 casos mais notáveis. O Zema foi o único que não tentou ensaiar... Em momento nenhum. Ele foi o único que ficou submisso ao Bolsonaro em todos os momentos, em todos os perigos que a gente passou. O Zema se calou e coordenou. E mais... Ele tem uma postura que é a pior de todas, que é a do Quinta Coluna. Porque quando os governadores tentaram se defender na pandemia, você vai lembrar. Eles falaram, o Bolsonaro queria ir pra cima dos governadores. Ele segurou. E eles estavam querendo organizar uma ação conjunta contra o Bolsonaro. Ele segurou, ele não assinava, não queria e fugia. Ou seja, o Zema, para ajudar o Bolsonaro, ele desarticulou os governadores em ações que eles queriam tomar que protegiam as pessoas das ações do Bolsonaro na pandemia. É um cara, não é que ele é politicamente sonso, ele é politicamente perverso. Então, aí vocês vão permitir que esse cara lidere? Eu volto a falar, quer usar argumento meramente, é bom de gestão? Vá atrás do Eduardo Leite, que é 10 mil vezes maior e se posicionou melhor do que o Zema. Não se posicionou perfeitamente, mas se posicionou melhor do que o Zema. Então, quer ir nesse argumento, vai atrás do Leite. Que o Leite foi melhor e não um pouco, mas foi bem melhor do que o Zema. A situação no Rio Grande do Sul era assustadora. Tá, assustadora. E as mudanças que ele fez foram muito mais profundas. E todo mundo sabe que a oposição gaúcha na Assembleia Legislativa é a mais difícil do Brasil dentre todas as assembleias. Tirando, eu acho, a do Rio de Janeiro, porque você tem que lidar com outro tipo de faccionalismo. Né? De outra natureza. Então, que eu acho, meus amigos? É importante colocar e é importante pontuar a militância do MBL para, antes de tudo, levar isso para uma discussão moral. Vocês vão fazer uma discussão moral e política. E não cair nesse papinho de Partido Novo, do tipo, ele é um gestor, ele fez isso, fez aquilo. Porque gestor, por gestor, também tem gestor ruim vindo com esse mesma conversa mole. O Celso Pitta se elegeu prefeito de São Paulo como gestor do Maluf e fez a pior prefeitura de São Paulo de todas. A Dilma Rousseff era a gerentona do Lula. Mesma conversa mole. Então calma, não venham com esse vocês não vão ganhar ninguém no abafa. Não vai rolar a operação abafa em cima desse Zema, não. Tá legal? O Zema vai ter que ouvir, vai ter que se posicionar politicamente em absolutamente tudo. Ninguém é bolsonarista impunemente, sacou? Todo mundo fez campanha no segundo turno com o Nicolas, tirava fotinho com o Nicolas, rodava com um vagabundo como o Nicolas pra lá e pra cá. E aí eu vejo gente do MBL aceitando isso.
Vocês são o quê? Mulher de malandro? Agora? Tem nada disso, não tem que amolecer pra ninguém. Ainda mais quando a gente tá fazendo agora a construção de partido político, tese política, candidatura política pro ano de 2026. Estamos fazendo agora todo o trabalho de lição de casa e estamos profissionalizando contra tudo e contra todos. Porque o MBL foi até o inferno e tá retornando, tá? E vocês sabem disso porque vocês foram conosco. Então, não me venham com essa conversa.